Trabalho final de biologia, terceiro trimestre. Feito por Rafael Barreira, Felipe Castanha, Felipe Fairbanks e Eduardo Samarco. Profundezas do oceano. As profundezas do oceano muitas vezes são denominadas zonas abissais, que são áreas abaixo de 1.000 a 2.000 metros. Os animais que vivem nessa região têm diversos problemas, porque em tal profundidade não chega a luz, então tem uma escuridão completa. Então os animais têm que se adaptar a isso, assim como eles têm que se adaptar à temperatura, que é incrivelmente baixa, e a sua pressão, que é alta. Então é quase impossível de, por exemplo, ser aguentada por humanos, o que deixa mais difícil os humanos terem acesso a tal local e descobrirem essas espécies. Bom, esses fatores também afetam a caça, porque não vai ter muita comida, as plantas não crescem porque não chega a luz do sol. Então, eles podem chegar até mesmo a caçar peixes maiores do que eles mesmos e comê-las inteiras e deixarem para comer, tipo, comeram aquela presa e assim, por uma semana não comer mais nada, usar como reserva de energia por um tempinho. Observação, as fotos são muito difíceis de serem conseguidas nessa zona porque quase nenhuma câmera aguenta pressão e é difícil de registrar esses animais em tais profundidades. Vou começar com água-viva de pente. Água-viva de pente pode ser chamada também de estênfora, não sei se falar esse nome. Ela pode ser encontrada em praticamente o oceano inteiro, por ter um corpo muito flexível para diferentes regiões. Ela tem a presença de um cílio, de um grupo de cílios, que ajudam ela a nadar e a se locomover. Ela possui duas partes no corpo inteiro. O corpo dela é dividido em duas partes. A primeira, a maior parte, é constituída por uma massa gelatinosa que é dividida entre uma camada de células na superfície externa e outra na superfície interna. A outra parte é formada por cílios, que ajuda a locomover, como foi dito anteriormente. Tem uma espécie de veneno. Além disso, tem uma espécie de veneno que queima a presa para se defender dos predadores. Este animal é um predador que se alimenta capturando presas, como por exemplo larvas, rotíferos, microscópicos e especímenes. Não, volta. Nossa, mano, é difícil. Esse tipo de animal é considerado um predador, que se alimenta capturando presas, como por exemplo, larvas, rotíferos microscópicos, espécimes adultos de pequenos crustáceos. A maioria das espécies são hermafroditas, o que faz com que não precise de um parceiro, ele possua os dois sexos no mesmo corpo. Esse tipo de água-viva possui a habilidade de produzir luz, fazendo com que a vida nas profundezas do oceano seja possível. Produz uma luz de várias cores. Bom, agora eu vou falar sobre o verme de Pompeia. Ele pode ser chamado também de Alvinella pompejana. Ela pertence à família dos termófilo. Este animal tem uma característica que consegue viver na região vulcânica das profundezas do oceano e pode chegar a ficar, tipo, aguentar até 80 graus Celsius. Esta espécie alcança um comprimento de até 13 centímetros. Ele possui uma coloração cinza e com uns tentáculos avermelhados. Na sua pele, o verme possui colônias de bactérias como a Nautila profundicola, olha os nomes, que ajuda o verme a ter um certo isolamento ao calor. Esse tipo de animal coloca
ao mesmo tempo a sua cabeça na água fria e a outra parte na água quente, fazendo com que o seu corpo fique em uma temperatura média. Para se alimentar, as glândulas nas costas do verme secretam um muco, do qual as bactérias se alimentam, uma forma de simbiose, e assim consegue se alimentar. Nossa, mano, olha isso, esse último. Agora eu vou falar sobre o verme zumbi. O verme zumbi é um anelídeo do gênero Osedax. Este animal ele é conhecido por se alimentar de carcaça de baleia e fica nas profundezas do oceano, tirando o colágeno dos ossos. Não possui nem boca nem estômago. Umas plumas coloridas em formato de penas, estruturas em formato de raiz. Nossa, volta. Em formato de raízes pouco usuais que absorvem nutrientes. Para tirar o colágeno e os nutrientes do osso da baleia, eles jogam um ácido e conseguem se alimentar disso. O corpo da fêmea parece um tentáculo vermelho com até 5 centímetros de comprimento. Na extremidade que fica para fora do osso está presente os palpos, que ajudam na troca gasosa do verme, funciona como as brônquias. A outra extremidade é responsável por se fixar no osso da baleia e digeri-lo. Os machos são muito pequenos. Eles são parasitas da fêmea. Bom, agora eu vou falar sobre o polvo Dumbo. Ele recebe esse nome por causa do elefante Dumbo, como podemos ver na imagem na direita. Este animal pertence ao filho dos moluscos, classe Cephalopoda, ordem Octópoda, família Hospitoteotidia. Ele pode ser considerado um molusco de caça. Ele se alimenta de bivalves, crustáceos e vermes. Ele come a presa inteira para poder garantir que ele vai conseguir se alimentar por vários dias. Diferente dos outros moluscos que eles comem só uma parte. Possuem otários que possuem fios para localizar a presa, já que não existe luz no ambiente que ela vive. Ela possui olhos também, os quais servem para detectar movimento. O tamanho médio é entre 20 e 30 centímetros, mas pode ser menor. E podem mudar de cor para se camuflar, como podemos ver na imagem na direita embaixo. O olho ocupa um terço do diâmetro de sua cabeça, possui 8 tentáculos e 2 barbatanas ao lado de cada da cabeça, que ajuda a nadar. Eles flutuam sobre o solo do mar usando seus tentáculos de jato de água e suas barbatanas para se deslocar no ambiente. Bom, agora eu vou falar sobre o peixe diabo negro. Esse peixe tem como sua principal adaptação uma isca luminosa, que o auxilia a enxergar nas profundezas do oceano e serve como uma falsa isca para atrair suas presas. Além de seus dentes afiados e suas táticas de caça, ele tem um veneno que pode ser capaz de matar até 2 seres humanos. Ele pertence ao filo Chordata, família Melanocetidae, gênero Melanocetus e da espécie Melanocetus johnsoni. Sua morfologia é esquisita aos peixes que os humanos estão acostumados a ver. Tem uma antena com ponta luminosa, possui nadadeiras pequenas na parte de trás do corpo, tem uma cabeça grande e um tórax também muito grande, uma boca grande com dentes afiados. Os olhos são grandes, mas talvez não tenham alguma função.
e eles podem até mesmo não ter olhos. Esses animais se alimentam de outros peixes e muitas vezes até maiores do que eles para que possam ter uma reserva de energia e utilizam de pequenas nadadeiras para se locomover pelo oceano. Agora eu vou abordar um pouco sobre o peixe-dragão. Esse peixe tem uma adaptação um pouco diferente do peixe-diabo negro. Ele tem algumas células fluorescentes pelo seu corpo, a maior parte embaixo dos olhos, por essa região. Essa luz auxilia a espécie a se reproduzir, porque chama a atenção das fêmeas. A dificuldade tão alta de se acasalar num local tão escuro, em que não se encontram muito, faz com que as fêmeas se tornassem hermafroditas, podendo se autofecundar ou até mesmo trocarem de sexo. Esse peixe é do filo Chordata, família Stomidae, gênero Paxtomias e da espécie Microdon. Ele é um peixe comprido. Ele é encontrado abaixo de 1.000 metros de profundidade e não é muito conhecido porque há muito poucas informações dele e é o único da espécie, então não tem algum com quem comparar. Esse peixe tem nadadeiras bem pequenas na parte de trás do corpo e uma no meio do corpo, que, para locomoção, tem dentes afiados e caçam até mesmo outros animais. Agora eu vou falar sobre o fanfim cabeludo. Ele é um peixe muito semelhante até ao diabo negro e tem uma isca falsa, que seria luminosa e auxilia a caçar presas e chamar a atenção das presas para poder caçá-las. Tem várias antenas sensíveis para que possa sentir a presença de algum outro ser vivo. Esses animais, como todos os outros, como a maioria de todos os vertebrados que vivem na zona abissal, tem dentes incrivelmente afiados. Ele pertence ao filo Chordata, da classe Actinopterygidae, da ordem dos Lopiformes, da família Cauloprinidae, do gênero Cauloprine e é da espécie Polynema. É um peixe largo que é normalmente encontrado a 1.000 metros de profundidade. Outro peixe que se há muito poucas informações. Ele tem uma barriga grande e grandes nadadeiras. É outro peixe, como mencionado anteriormente nos invertebrados, que o macho é um parasita que fica grudado à fêmea, sendo muito menor. O peixe-lanterna é até parecido com o fanfim cabeludo e o diabo negro, porque ele tem uma isca luminosa para atrair as presas, mas a diferença é que ele tem uma boca escancarada, uma boca muito grande que junto da luz já o facilita na caça. E também essa luz é utilizada para atrair parceiros sexuais. Esse animal tem alguns pequenos dentes mais afiados, tem pequenas nadadeiras na parte de trás do corpo, podem ser encontrados apenas abaixo de 1.000 metros de profundidade. E é um animal que não se tem muitas informações sobre, tanto é que apenas essa imagem que eu consegui achar, e ele é do filo Chordata. O seu tronco é incrivelmente pequeno e a parte da cabeça e boca são extremamente grandes comparadas ao seu corpo.